performance com PHP. Vamos entender o que é esse tal de preloading, que nem é novidade mais. E aí pessoal, eu sou o Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev, e o vídeo de hoje vai ser mais curto do que o normal, porque eu quero te mostrar uma novidade que já não é novidade mais no PHP. O preloading foi uma melhoria no OP Cache que foi trazida pra gente lá em 2018 no PHP 7.4. Então já tem bastante tempo que ele está implementado e disponível, só que nem todo mundo entende muito bem o que ele faz na prática, o que esse tal de preloading traz pra gente de funcionalidade. Então eu vou passar muito rapidinho pela RFC e vou mostrar na prática as diferenças que você vai ver utilizando ou não o preloading. Então vamos passar pela RFC. Aqui ele explica bastante coisa, então tem coisa que a gente nem precisava ler e tal. Inclusive fica aqui uma opinião minha, eu acho que a RFC foi demasiado detalhada, não precisava de tanto detalhe. Mas enfim, o principal que essa RFC diz pra gente é que o OP Cache ele traz muitas vantagens para o mundo PHP, para o ecossistema PHP, e se você não entende bem sobre o OP Cache, vou deixar um card aqui de um vídeo que eu gravei explicando bem o funcionamento dele. Então, o OP Cache ele traz muitas vantagens, mas ele ainda tinha alguns probleminhas, entre aspas. O que acontece? Se você tem uma classe que depende de outra porque herda dela ou implementa uma interface, alguma coisa assim, tudo isso precisa ser resolvido em tempo de execução a cada requisição. Por quê? Como tem escrito aqui nessa parte que eu destaquei, os arquivos do PHP, eles são compilados e armazenados em cache de forma individual, cada um de forma separada está armazenado em cache. Então na hora de efetivamente executar o código, se a gente tem herança, se uma classe usa traits, implementa uma interface, toda essa ligação é feita em tempo de execução em cada requisição. Então existe aí uma perda de tempo, vamos dizer assim. Então a ideia dessa RFC foi trazer uma simples configuração chamada opcache.preload que indica um arquivo que vai realizar o preload de todos os outros arquivos que a gente precise. A gente não vai, normalmente não é feito o preload de todos os arquivos, de toda a aplicação. Normalmente você faz o preload do que mais consome recursos na hora de iniciar a nossa requisição. Então, por exemplo, você pode fazer o preload de parte do seu framework, e isso pode trazer vantagens interessantes. E aí esse preload, ele vai incluir arquivos através de um require, por exemplo, do PHP, ou chamando essa função, opcache compile file. Com isso, todas as classes são resolvidas e dessa forma você tem as classes com suas heranças, com suas implementações de interface, com suas traits, já com todas essas ligações tendo sido feitas. E aqui ele até mostra um exemplo fazendo o preload de um framework, que é o Zend Framework, que hoje em dia até se chama Laminas, não se chama mais Zend. E tem alguns detalhezinhos. Fazer o opcache reset não vai resetar os arquivos que já tiveram o preload feitos. Ou seja, na hora de fazer o deploy, se você tem o preload configurado, você vai ter que reiniciar o PHP FPM mesmo. E um detalhezinho que ele diz é que o comportamento de variáveis e métodos estáticos não é alterado. Não é como se o PHP ficasse executando para sempre. E inclusive eu vou falar um pouco mais sobre isso já já. Mas nada disso muda. A única coisa que ele faz é melhorar um pouquinho o OP Cache. O seu código continua sendo interrompido e reiniciado, reexecutado a cada execução, a cada requisição. Então vamos ver se isso tem algum efeito na prática, se a gente consegue visualizar em alguma aplicação de exemplo. Vamos aqui dar alguns spoilers. Alguns benchmarks que você encontrar na internet podem dizer que você vai conseguir até 25% de melhora, que você consegue sair de algo como 65 requisições por segundo para 90 requisições por segundo. Só que o que acontece? Muitas das aplicações desses benchmarks são feitas sem acesso a banco, sem nenhum código que tenha algum processamento, não é muito perto do mundo real. Então toda a complexidade do código está na inicialização, no framework, na inicialização do sistema de rotas e etc. Então não é um benchmark tão real. Só que o benchmark que eu vou fazer também não é o mais real de todos. Eu estou numa aplicação de testes, eu não estou com o meu sistema mais otimizado possível. Então tudo que eu falar aqui em relação a números, tome com desconfiança, teste na sua aplicação real. Esse é o melhor dos cenários. Mas vamos lá testar aqui, vou te mostrar como a gente faria. Eu tenho um Docker Compose com dois containers, com dois serviços para a web.
Então, primeiro, um Nginx mandando para um serviço web que tem o OP Cache habilitado, configurado, com o JIT, o Just-in-Time Compiler, que tem um vídeo aqui no canal também, tudo configuradinho. E um outro Nginx mandando para esse Web 2 que está utilizando esse preload, esse arquivo de configuração diferente. Então, vou te mostrar a diferença. O OP Cache, que é habilitado, aquele primeiro serviço que não tem o preload, ele tem o OP Cache habilitado, não valida os timestamps, tudo que a gente já viu naquele vídeo sobre o OP Cache. Já o que tem o preload tem uma única diferença, que é essa linha aqui. Ele está utilizando um arquivo de preload que o Symfony já traz pra gente. Então o Symfony já fornece esse arquivo que traz alguns arquivos do framework já tendo feito o preload. Então eu não estou fazendo preload da minha aplicação toda, nem do Symfony todo, só estou utilizando o arquivo padrão. Se você utiliza Laravel, por exemplo, você consegue achar na internet alguns arquivos de preload específicos para o Laravel também. E claro, você pode fazer o seu arquivo, utilizando aquela função ou fazendo o require dos principais arquivos da sua aplicação. Mas basicamente, esse é o meu setup, vamos dizer assim. E para fazer o benchmark, o que eu vou fazer? Vou rodar aqui, eu vou abrir 10 conexões utilizando 4 threads e fazer isso mandando requisições durante 10 segundos. Primeiro eu estou mandando requisição para a aplicação sem o preload. Então repara aqui no Docker Compose, a porta 8080 está aberta aqui no Nginx, sem o 2, ou seja, sem o preload. Então a gente conseguiu algo próximo de 76 requisições por segundo. Então em 10 segundos foram 769 requisições. Eu vou falar um pouquinho para dar um tempo da minha máquina se acalmar, os recursos voltarem ao normal, só que nenhum desses números deve ser levado em consideração, porque eu estou na minha máquina com um monte de coisa executando, não tem nada otimizado, o Nginx e o PHP FPM estão aqui rodando na mesma máquina, a minha aplicação em si não foi otimizada, o Nginx não foi otimizado, o PHP FPM não foi otimizado, nenhum desses números em absoluto deve ser levado em consideração. A gente só está vendo, nesse cenário, nada otimizado, nada próximo da vida real, qual seria o impacto do preloading. Então você já viu como aplicar o preloading, como configurar, e eu acho que isso já vale o like, mas agora a gente vai ver como isso impacta numa aplicação fictícia, não tão próximo do mundo real. De novo, o ideal é você testar isso na sua aplicação. Então vamos lá, já deve ter dado tempo da minha máquina se acalmar e voltar meio que ao normal. Então vamos rodar o benchmark e ver quantas requisições ele vai conseguir responder agora com preload. Então repara que eu mudei a porta para 8081, que é aqui mandando para o Nginx 2. Então repara que a gente saiu de 769, 770 para 778. Então foram o quê? 19 requisições a mais nesses 10 segundos. Por segundo foi menos de uma requisição a mais. Então repara que a diferença é muito pequena. Aqui nesse caso pode ser uma variação simples da minha máquina, de outras coisas estarem acontecendo. Então na prática não teve nenhuma diferença nessa aplicação aqui que eu rodei. De novo, não está otimizado, nada está otimizado. Num cenário real você pode sim ter ganhos, é comum que você tenha ganhos utilizando o preload. Só que, se você precisa de muito ganho, de 10 vezes de melhoria, se você está com uma aplicação gastando muitos recursos na nuvem e quer diminuir os gastos, o preloading não é o que vai te salvar. O preloading é quando você já está tirando todos os recursos do seu PHP FPM com o Nginx, tudo configuradinho, tudo liso, você quer extrair o máximo dessa arquitetura. Então o preloading pode te ajudar um pouquinho. Desde a chegada do Just-in-Time ajuda até menos, mas ele ainda pode te ajudar. De novo, teste na sua aplicação. Só que se você precisa de muito ganho, de novo, 10 vezes de melhoria, quer diminuir, cortar pela metade os gastos lá na nuvem, aí você vai ter que mudar a forma de executar o PHP. Algumas soluções são React PHP, Suoli ou FrankenPHP, FrankenPHP. Eu gravei um vídeo sobre essa forma de executar o PHP e vou deixar um card aqui. Lá a gente vê uma grande melhoria entre uma forma de execução e outra, e aquela forma de executar aplicações, aquilo sim pode trazer muitas vantagens. Então, de novo, se você precisa salvar a sua aplicação em relação de performance, preload não vai fazer isso. Talvez rodar um Suoli, rodar um FrankenPHP, isso sim pode salvar a sua aplicação. Então assiste o vídeo que eu deixei aqui no card, que isso pode te ajudar bastante. Mas se você só quer um pouquinho de melhora, só quer extrair o máximo da sua arquitetura atual, o preload pode ser sim uma alternativa interessante e vale a pena testar na sua aplicação. Se você gostou desse vídeo e quer receber mais conteúdos como esse, não se esqueça de se inscrever aqui no canal.